Olá, meus irmãos em Cristo e meus amigos do canal Retorno da Glória, paz e graça da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre cada um de vocês. E, meus irmãos, o meu desejo e também a minha oração é que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o nosso Consolador, seja abundantemente o seu poder derramado sobre a vida de cada um de vocês e que verdadeiramente, cheios do Espírito Santo, que vocês, meus queridos, e é claro, eu também, possamos crescer diariamente, constantemente na graça e no poder de Deus, de maneira que venhamos a alcançar a estatura da maturidade do Senhor Jesus Cristo. Amém? E por falar em Cristo, meus irmãos, já faz algum tempo que eu tenho me dedicado a ler bastante os 4 evangelhos da Palavra de Deus, e já faz um bom tempo que eu tenho me dedicado a ler bastante o livro Desejado de Todas as Nações. E, embora quando me perguntem qual o livro mais importante do Espírito de Profecia, na sua opinião, embora eu digo o mais importante é o Grande Conflito, eu sempre abro uma aspas e digo o mais importante para se entender a nossa doutrina, o nosso ponto de vista e os tempos nos quais nós estamos vivendo, para que não desviemos nem para a direita nem para a esquerda do caminho, é o Grande Conflito. Contudo, eu particularmente acredito que o livro mais indispensável, o livro que nós deveríamos ter como um livro de cabeceira, é o Desejado de Todas as Nações. Porque, irmãos, por mais que o Grande Conflito seja extremamente necessário e ele deve, mais do que todos os outros escritos, ser espalhado por esse mundo semelhante às folhas que caem das árvores no outono, porque eles mostram realmente o que é o Grande Conflito e o momento que nós estamos vivendo, é os 4 evangelhos da Palavra de Deus, é claro, em conjunto com o Desejado de Todas as Nações, que nós vamos ter uma maior noção de quem é o Senhor Jesus e a obra que ele fez. Irmãos, naquele grande momento de perseguição, naquele tempo em que a nossa fé vai ser colocada à prova, não vai ser verdadeiramente o conhecimento da verdade teórica, teológica a respeito dos últimos dias, não vai ser a escatologia que realmente vai nos livrar de não nos vendermos para termos então a nossa posição nessa sociedade. Não vai ser a teoria que vai nos livrar de aceitarmos a marca da besta, mas vai ser sim um amor profundo pelo Senhor Jesus Cristo e por sua obra, que naquele momento vai nos mover a dizer que somos por Cristo, quer morramos ou quer vivamos. Portanto, estudem os 4 evangelhos das Sagradas Escrituras e leiam, façam esse propósito de ler o Desejado de Todas as Nações. Eu, pela graça de Deus, já o li 4 vezes e eu acho pouco ainda, meus irmãos. O quanto de tempo nós tivermos aqui nessa terra e Deus me concedendo, me dando oportunidade, eu estarei lendo mais vezes, porque verdadeiramente aquele livro, juntamente com os 4 evangelhos, eles me aproximam cada dia mais e mais do Senhor Jesus Cristo. Então, façam vocês também esse propósito. E, amigos, eu quero meditar rapidamente no que está escrito lá em João, no capítulo 3, os versículos 14 e 15. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: e desse modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Amém? Bom, por muito tempo, nós, como adventistas, fomos reconhecidos como o povo da Bíblia. Às vezes somos reconhecidos como o povo que fala dos vegetais. Às vezes somos conhecidos como o povo que não come carne de porco. Às vezes somos conhecidos como os guardadores dos sábados. Mas, meus irmãos, embora verdadeiramente as doutrinas que nos fazem diferentes devem ser evidenciadas de uma boa maneira, é claro, diante dos olhos dos que não conhecem essa mensagem que nós conhecemos, nós
principalmente nesses últimos dias, devemos ser reconhecidos como o povo que ama ardente e zelosamente o Senhor Jesus Cristo. E sabe, muito nós temos estudado, e com certeza nós devemos continuar sim estudando a respeito da escatologia. Devemos ficar sim de olho no que está acontecendo, porque o próprio Jesus diz que quando virdes estas coisas acontecer, ergam as vossas cabeças, porque perto está a vossa redenção. Portanto, devemos estudar a profecia. A própria Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo, nos diz que quando nós lemos Daniel e Apocalipse, quando nós os estudamos da maneira correta, isso traz um genuíno reavivamento ao povo do Senhor. Portanto, a escatologia, a profecia, o estudo sobre a reforma e o reavivamento são necessários, mas, meus amigos, não podemos cometer os erros dos nossos antigos pais na fé. Quando eu digo antigos pais na fé, estou nesse momento me referindo à fé adventista, porque houve um tempo no qual eles estiveram tão vidrados na lei, que o Espírito de Profecia foi obrigado a dizer que eles estavam espiritualmente tão secos como os montes de Gilboa. Que nós não sejamos assim, mas que constante e diariamente nós olhemos para o Filho de Deus que foi levantado em uma cruz, foi pendurado em um madeiro por causa de você e por causa de mim. Que constantemente meditemos no sacrifício de Cristo Jesus, o qual não começou horas antes, ali no Monte das Oliveiras, quando ele estava a suar sangue, e quando gotas escorriam da sua face e caíam no chão e o orvalho gelado descia em sua cabeça. Não foi nesse momento que o sacrifício de Cristo começou, mas foi primeiramente na eternidade, quando no conselho celestial ele decidiu ser aquele que, caso o homem viesse a pecar, ele então viria, assumiria a forma humana, sofreria todas as consequências possíveis e imagináveis do pecado para poder nos salvar. Irmãos, vejamos, contemplemos, meditemos no sacrifício de Cristo Jesus. Sendo o Todo-Poderoso, ele desceu a esta terra e humildemente se revestiu de nossa natureza degenerada por cerca de 4.000 anos de pecado, para que então pudesse ser o nosso sacerdote, o qual conhece as nossas dores, sabe o que vai em nosso coração, a fim de poder então trabalhar pelo homem, por ser não somente Deus, mas também homem. Contemplemos, meus amigos, imaginemos, meditemos diariamente no sacrifício de Cristo Jesus, ao ser levantado em um madeiro e olhar para baixo, podendo descer dali num simples pensamento, mas em vez disso, contemplar as suas criaturas, as quais ele veio salvar, meneando a cabeça e o ridicularizando por dizer ser o que realmente ele era, o Filho de Deus, o Messias, o Criador de todas as coisas. Contemplemos Jesus a dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Com apenas um pensamento ele podia fulminar todos os seus inimigos, mas em vez disso, com palavras, ele suplicava o perdão de Deus por aquela turba ignorante, a qual ele desejava ansiosamente poder alcançar o coração deles para levá-los então para a eternidade, para que aonde ele estiver, esses que um dia foram inimigos pudessem ser os seus amigos e compartilhar da sua presença e do seu amor por toda a eternidade. Irmãos, meditem no sacrifício de Cristo. Lembrem-se das palavras do Salvador pendendo ali da cruz e clamando: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes? Meus irmãos, no dia do juízo final, após o milênio, ali então todos os pecadores verdadeiramente poderão sentir o que é ter a presença, a bondade, o amor de Deus sendo removido da vida de cada um deles. Naquele momento, a angústia da segunda morte recairá sobre todos os ímpios. E então, eles, é lógico, não mais arrependidos, porque não terão o Espírito Santo, mas eles sentirão um remorso
porque experimentarão o que realmente é o desagrado do Criador sobre eles. Jesus sofreu a segunda morte. Quando ele bradava, "Por que me abandonaste?", ele sentiu exatamente o que os ímpios irão sentir naquele grande dia, o dia do juízo final. Contemplemos então o Filho do Homem pendido na cruz. Sejamos então atraídos pelo amor de Cristo Jesus por esta raça que só merecia a morte eterna, porque, como está escrito, aquele que pecar, esse morrerá. Amigos, o meu desejo, a minha sincera oração é para que verdadeiramente o Espírito Santo trabalhe nos seus e no meu coração, para que não sejamos tão somente defensores da lei e das profecias, mas que sejamos apaixonados e que tenhamos um amor profundo e incomensurável por aquele que um dia desceu a esta terra para oferecer a salvação a cada um de nós, mesmo que colocando a sua própria eternidade em risco. Bom, louvado então e exaltado desde agora e para todo sempre seja o nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Bom, meus amigos, nós vamos ficando por aqui e que a paz do nosso Salvador esteja sobre cada um de vocês. Esse é o meu desejo e a minha oração. Fiquem todos sob a paz de Cristo e até a próxima.